Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, professor. Beleza. Vamos divertir aqui um pouquinho com o treinamento, né? Excelente. Vou admitir o pessoal aqui. Vamos lá. Fala, seu Arilson, tudo bem? Opa! Agora na hora certa, né? Agora sim. Rapaz, acabou que a arte do Instagram ficou a arte que era o horário do Instagram, né? Muita coisa com a cabeça de um velhinho aqui. Muita tecnologia. Você é novo, você aprende. Ah, é. Se eu tiver na metade da vida, cinquentinha, eu tenho mais 50 para aprender. Vamos que vamos. Vamos embora. Opa, já estou feliz, tem uma Viviane ali, estou convidando e nós temos esse papel aí. Vou pedir ajuda aos universitários. Temos que colocar mulheres nessa discussão de treinamento aí. Chega de ter só homem falando de treinamento. Por favor. Estou fazendo convites pessoais para as treinadoras participarem conosco aqui, porque o Clube do Bolinha já é carro de moda faz tempo. Fala, professor. Cheguei. Forte abraço. Fala, Luiz Felipe. Tudo bom? Vamos que vamos. Tudo. Vamos que vamos. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa telinha aqui de hoje. Todo mundo que está aqui já está conosco aqui há um tempo, mas de qualquer maneira, para quem não está comigo e não conhece a primeira vez, vou me apresentar muito rapidamente. O meu nome é Elvio, né, de Oliveira Afonso, falo e atuo com biomarcadores no controle de treinamento. Já venho há um tempo aí fazendo essas lives, ou sei lá, aulas, bate-papo no Instagram, e a ideia de migrar para cá é justamente... Vou parar de compartilhar aqui para falar disso olhando para vocês aqui. A ideia de vir para cá, eu não sei se os que estão aqui já captaram essa ideia. É de criar um grupo de debates e estudos sobre treinamento, principalmente na área de monitoramento e controle de cargas, né? Então, os encontros aos sábados sempre vêm para fazer um fechamento da semana, né? Então, essa semana, excepcionalmente, nós vamos continuar um pouco da semana passada, que falamos de inovações sobre o treinamento, né? Inovações falando de metabolômica, falando de proteômica, falando de utilização de análise de estresse oxidativo, né, para além dos marcadores convencionais. Então, o objetivo aqui é também de conseguir fazer esse resumo, criar um grupo de discussão mesmo, não é para ser um monólogo. Faço o convite aqui, deixo aberto a todos para participarem conosco mesmo, aí, cada um dentro da sua área de atuação, dar uma colaboração e a gente avançar para melhores práticas aí, compartilhar conhecimentos para ampliar conhecimento. Essa é a ideia. Algumas pessoas que estão aqui fazem parte da turma 2 do curso Biomarcadores no Esporte. Nós vamos começar as aulas ao vivo daqui a uns dias, né, dia 15. Mas esse fórum aqui dos sábados, ele é aberto. É aberto para qualquer pessoa que fizer o cadastro lá. E saímos do Instagram justamente para ter essa tranquilidade de poder discutir aqui com mais seriedade, né? O Instagram é democrático, mas ele acaba gerando ali um momento mais brincadeira, assim, para quem não está integrado conosco, tipo que é tudo. Então, a ideia de vir para cá é ter um momento para falar de coisa séria de uma maneira séria, né?
Eu vou pedir vocês aqui um segundinho para eu trocar a pilha do mouse, porque acreditem ou não, acabou a pilha nesse momento. E eu sem mouse, eu vou ficar aqui agoniado. Tá bom? Então, um segundinho para trocar essa pilha aqui e já volto para falar com vocês. Paulo Rossi, não posso ver você, que eu lembro quando chorei na Copa do Mundo, que o Paulo Rossi fez 3 gols no Brasil, rapaz. A culpa não é minha, é do meu pai, da minha Como eu mãe. chorei. Já volto aqui, pessoal. Só um minuto. Só vou trocar essa pilha aqui do mouse. Pronto. Estamos de volta. E agora abemos mouse. Fala, professor André Luiz. Boa tarde. Tudo bem? Ernesto. Vamos nós aqui. Deixa eu ver aqui. O chat não tem nada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, e vamos avançar aqui no nosso sabadão do treinamento. Todo mundo consegue ver aí meu compartilhamento aí? Alguém dá um oi aí para mim. Beleza. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Sim, Ok. perfeito. Então, vamos nós. Então, me apresentando aqui muito rapidamente, né? Acho que todo mundo aqui já me conhece. Minha formação acadêmica, muito rapidamente aqui, passando pela educação física, especializações, mestrado e doutorado nas ciências farmacêuticas. E isso me colocou em uma grande possibilidade de conhecer essas inovações e protocolos que eles tendem a estar mais no mundo lá do pessoal da medicina, da farmácia, do que para nós, da educação física, né? Se a gente não for para esse lado aí, a gente não consegue conhecer. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é continuar falando um pouco desses protocolos. Apresentei alguns estudos para vocês semana passada, o histórico da evolução do estresse oxidativo, né? Muito importante. Então, hoje a gente começa pelo ensaio do cometa. Falei com vocês na semana passada, né? E hoje eu vou mostrar melhor como é isso, porque eu recebi um monte de mensagens durante a semana querendo entender o que é esse cometa, como é que é isso, como é que usa, como é que faz, como é que não faz. Então, vou mostrar para vocês e mostrar o objetivo do que é isso e como a gente usa para o treinamento, né? No treinamento, a gente usa isso para quê? Então, o ensaio do cometa é para a gente enxergar a fragmentação do DNA, né? E tudo que eu vou falar aqui, obviamente, está vinculado ao impacto do exercício, ao impacto do treinamento, né? Então, esse ensaio do cometa, ele é utilizado também para doenças, né? Para controle de doenças, algumas coisas assim nessa área. Mas para nós aqui, eu vou falar de treinamento. Então, impactos das cargas de treino mesmo. Então, isso é feito com sangue total ou uma alíquota extraída do sangue,
A partir disso, a gente coloca esse sangue em uma cuba de eletroforese. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é um exame de eletroforese, mas o princípio fundamental aqui, se vocês observarem aqui, vou pegar uma ferramentinha aqui para a gente apontar para esse aqui. Se vocês observarem, tem um menos e um mais aqui na direita e na esquerda. Isso representa a diferença de sinal elétrico mesmo. Essa cuba de eletroforese, ela é alimentada por eletricidade e um lado é positivo e um lado é negativo. Qual é o objetivo disso? O sangue que é colocado nessa lâmina, né, o DNA já desenovelado por um processo que eu vou mostrar para vocês, ele passa um tempo nessa cuba de acordo com o protocolo, diluído, né, em um líquido de agarose, né, para ele ficar fixado nessas lâminas. Vou mostrar para vocês aqui algumas lâminas. E isso fica alimentado na eletricidade lá. Durante um tempo, essas células começam a migrar, como está aqui, ó. Lado positivo e lado negativo vai atrair isso. Essa atração vai marcar um caminho desse DNA. Quanto mais danificado, mais fragmentado esse DNA tiver, maior ele deixa rastros. E ele deixando rastros, ele vai ficar como está aqui, ó, um DNA íntegro, um DNA um pouquinho já comprometido, e assim, dessa forma. E isso fica um caminho que é medido dessa maneira aqui, ó. Tem aplicativos gratuitos e softwares para avaliação disso, e é caríssimo. Esse software, hoje em dia, está perto de 50 mil reais, 60 mil reais. E a ideia é o quê? Medir o tamanho da cabeça do cometa, medir a distância entre o centro da cabeça do cometa e o centro da cauda e medir a cauda. E aí a gente transforma isso em gráficos e consegue identificar quanto que foi comprometido do DNA frente a uma carga de treino. Aqui eu coloquei até uma foto de eu fazendo essa análise aqui, para vocês verem que eu fiz muito isso aqui há um tempo. E aí existem formas alternativas para você analisar esse DNA. Estou trocando vocês de lugar aqui, que eu estou olhando para a direita em cima da figura. Existe uma forma qualitativa, então, já protocolado, né? E está a referência aqui para vocês, para classificar esses cometas. Então, um cometa classificado como 0, ele é um cometa íntegro, praticamente não tem cauda, e na medida que ele vai se deteriorando, fragmentando, ele vai aumentando o número de classificação. Então, essa é uma forma de você analisar pré e pós o exercício e classificar ele visualmente. A outra forma é medindo cada um cometa desse, que eu vou mostrar para vocês aqui como faz, que é como estava no slide anterior. Você mede a cabeça e a cauda do cometa e a distância entre o centro da cabeça do cometa e a cauda, e essas unidades de medida se transformam em gráficos, né? Aqui tem não sei se isso aqui é um vídeo, é uma foto, mas a gente consegue analisar esse cometa. Não é um vídeo. Aquelas ali são as lâminas. Ali naquela lâmina já tem um líquido de agarose onde foi fixado o DNA e foi colocado na cuba. E agora ali eu estou colocando um marcador, que é brometo de etídio. Ele vai invadir e marcar ele vai marcar o núcleo desse cometa. E aí ele vai marcar, e eu coloco em um microscópio e fotografo para sair esse cometa. Então, aquela lâmina que está transparente ali que vocês estão vendo, quando eu localizo ali essa lâmina em um microscópio específico, olha lá como revela. Revela os cometas. E aí eu faço a medição de cada um desses cometas, no mínimo 50, que é o protocolo padrão, para identificar o impacto do treinamento. Beleza? Posiciono lá e aí faço fotos no próprio microscópio. Isso é um microscópio específico, que normalmente está vinculado a alguma instituição de pesquisa, de ensino, mas
Pode ter em laboratórios também, não só vinculado às universidades. Aqui na tela para vocês eu coloquei um exemplo de alguns atletas que eu fiz esse teste, triatletas. Isso aqui foi numa preparação para o Ironman de 2018, se não me falha a memória. Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho um atleta 1 pré, um treino de bike. Então, eu tenho aqui as fotos dos cometas que eu selecionei. Aí, depois eu tenho aqui no meio do caminho uma foto de cometas pós 50 quilômetros de bike. E eu tenho, nesse terceiro degrau aqui, uma foto dos cometas depois de 100 quilômetros de bike. Então, esse aqui foi o treino monitorado desse atleta 1. No treino de corrida desse atleta, foram 20 quilômetros na sequência, então eu tenho a coleta pré e a coleta pós. E aqui eu coloquei para vocês uma classificação média visual, com base nesse protocolo anterior que eu mostrei, para vocês terem uma ideia de como seria. Uma classificação 1 aqui, que tem cometas mais íntegros, uma classificação 4 aqui, com os cometas, na sua maioria, bem danificados. Aqui do lado eu tenho um outro atleta, mas vou mostrar para vocês aqui esse aqui. Ó. Esse aqui é o melhor. Esse atleta aqui não conseguiu completar os 100 km da bike, interrompeu no quilômetro 60 por câimbras no corpo inteiro. Observem aqui, no pré, ele já tinha um número de cometas muito altos, um número muito alto, uma quantidade de cometa, né, muito grande, quando comparado com o outro atleta aqui do lado, por exemplo. E aí, no meio da bike, ele teve uma recuperação. Isso aqui eu chamo a atenção de vocês, porque esse turnover aí de recuperação de DNA acontece mesmo durante o treinamento. E no quilômetro 60, a coleta, quando ele interrompeu, ele já estava estragado. Então, observem que o objetivo maior disso é aumentar o controle da carga de treino. Então, aqui eu poderia ter uma tomada de decisão de enxergar o que fazer com esse atleta. Talvez não fazer o treinamento. Qual a estratégia? Aqui, com essa coleta pré, aponta para trás. Eu vou interromper aqui um pouquinho para falar disso com vocês. Essa coleta pré super danificada me aponta para um controle entre a última dose do treinamento e esse novo treinamento. Então, ali fica claro que ele não teve recuperação entre a última carga de treino e essa carga de treino. E isso me permite justificar para vocês por que estou mostrando essas inovações. Eu gosto de fazer uma analogia com ter um equipamento de som muito potente e morar no prédio. Assim. Você não vai ouvir estrangulando, mas se você ouvir baixinho, você vai ter muito mais qualidade que se você tiver um aparelho de som que não tem potência. Então, conhecer essas inovações para controlar treinamento aguça o seu olhar para controlar a carga de treino. Porque qual é a grande diferença? Ó, me acompanhe, por favor. Se eu tenho esse ensaio do cometa pré-treino, que me aponta para uma falha na recuperação do treino anterior para esse dia. E aí essa falha, né, nem vou entrar nesse mérito, pode ser um monte de coisa. Pode ser não ter dormido, pode ser não ter alimentado, pode ser a carga do treino anterior ter sido over, enfim, pode ser uma série de coisas, mas a gente não vai entrar nessa seara agora, não. O fato é que, se eu pego, por exemplo, a secar, nesse dia, ela não ia me dar essa mesma visão de desgaste profundo que esse atleta estava. Por quê? Porque ela ainda estava no timing de aumento de expressão de secar no sangue desse atleta. Isso aí foi, acho que 4h30, 5 da manhã, na saída do treino para bike. O treino do dia anterior deve ter acabado aí por volta de 1 da tarde, 2 da tarde. Começou, né, 8 da manhã, sei lá, de transição de corrida e bike. Então, nesse novo dia, que foi um domingão, eu tenho ali, menos de 12 horas, ou 12 horas no máximo. Se eu pego o sangue e olho para secar, que é um marcador convencional e que vai me dar desgaste, lesão tecidual,
eu vou enxergar, mas um impacto muito menor. Ela ainda está numa curva crescente de acumular no sangue, de extravasar para o sangue para eu identificar. Então, colocando números aqui, se esse camarada tinha ali 100 de CK basal e eu pegasse nesse dia aí, ia dar alguma coisa ali de 300, 400, que não é um impacto muito alarmante. Quando eu olho para a fragmentação do DNA dele, isso me alarma. Quando você olha para aquilo ali, você fala, caramba, esse cara está podre. Eu vou voltar aqui para vocês acompanharem comigo. Olha isso. Quer ver? Vou voltar o atleta anterior aqui. Desde o atleta 1. Observe que o atleta 1 tem um ponto comum. No primeiro, está pior do que no segundo. O atleta 2, o primeiro, também está um pouco pior que o segundo, mas não tanto. O atleta 3 está muito pior do que o segundo. O atleta 4 também está um pouco pior do que o segundo. Qual a diferença da primeira para a segunda coleta? A primeira era basal, sem o exercício. A segunda tinha 50 quilômetros de bike. Caramba, então aqui abriu outra reflexão para nós. Primeiro, com esse ensaio, olhando para DNA livre no plasma ou fragmentação do DNA, eu consigo olhar para trás e ver que tem uma falha entre a última dose e essa próxima dose. E eu consigo também mensurar quanto de exercício que gera um reparo maior. Isso aqui abre uma luz para nós do treino de recovery. O treinamento de recovery é importante porque ele repara o DNA desse cara. Como que a gente vê isso? Porque o DNA na segunda coleta, depois de 50 quilômetros, está muito menos fragmentado do que o DNA na coleta basal. Olha que loucura que é essa. A rigor, a gente já sabe disso. A gente não faz treino de recovery, a gente dá treino para recuperar. Todos nós. Hoje vai dar uma rodadinha ali para recuperar. Hoje é reggae, hoje é sei lá o quê. Tem vários pseudônimos. Mas a gente sempre estimula um treinamento para recuperar. Quando eu olho para esse nível de controle, isso fica mais claro para mim. E eu consigo, se tiver essa possibilidade, enxergar quais são as melhores práticas para acelerar a recuperação desse atleta, além de controlar a sequência de cargas de treino para ele não chegar tão baleado como esses aqui chegaram. Então, assim, a rigor é um teste menos comum, mas que tem uma importância absurda, né? Uma importância muito grande. Então, a classificação desses aqui, beleza. E saio do cometa, vou sair daqui e vou voltar para falar desse cometa com vocês aqui, de como a gente controla. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Fica à vontade. Abre o microfone aí, fala. Por favor, é bom que eu tomo água. Fala um pouquinho aí, Ari. Deixa eu abrir aqui uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Onde está você? Aqui. Vocês estão vendo o que agora aí? Nada, né? Vou compartilhar de novo. O que está aparecendo para vocês aí? Fala aí, Paulo. Tá em branco aqui, tá? Aqui Tá tá uma uma, tela. não, tá uma tela branca do e preta. CASP. Pra mim tá- Isso aí, Cássio. Beleza. Eu vou mexer aqui e ver se ele vai atualizar aí para vocês. Ficou preto e preto agora? Sim, fricou. Beleza. Ok. Esse CASP aqui é um software gratuito. Depois eu compartilho isso aqui com vocês. Um software gratuito para análise de cometa. Eu vou tentar ver se eu consigo analisar um aqui para vocês agora. Eu já selecionei uma fotinha que estava fácil ali para mim. Então, aqui tem um cometa no meio da tela. Vocês estão vendo? Esse é um cometa que tem um certo grau de fragmentação. Observem que... Deixa eu pegar aqui o laser. O laser não aparece. O meu cursor do mouse está andando aqui em cima da foto, não? Tá sim, tá ótimo. Beleza. Então, aqui tem a cabeça do cometa, essa parte mais íntegra. E aqui, essa parte mais estragadinha é a cauda do cometa.
A propósito, o nome desse ensaio é pela similaridade que esses DNAs fragmentados têm com um cometa mesmo, né? Um cometinho ali, que os astrônomos cuidam. Então, o que tem? Aí eu peguei esse cometa, marco esse cometa, clico na análise. Bom, ele quantifica para mim a cauda, a cabeça e o momento de cauda e cabeça do cometa. Se eu for alterando aqui, ele vai alterando as análises para mim. Basicamente, esse é o princípio de análise do cometa. Quantificar, ele separa para mim as medidas de cabeça e cauda do cometa. Opa. Saiu aí o compartilhamento? Saiu, né? Saiu. Deixa eu voltar aqui. Óbvio que um software gratuito, vocês sabem tão bem quanto eu, que vai ficar dando pau mais do que ficar dando coisa boa, né? Então vai dar trabalho. E a alternativa para não fazer isso é comprar o software desses caras, que custa perto de 50 mil reais. Qual que é a diferença do gratuito para o pago? Vou andar para o lado aqui para ver se eu acho mais cometa. Observe que isso aqui é uma foto da lâmina, ó, e não é a lâmina inteira que tem cometa, tá vendo? Eu tenho que andar na foto para achar. Deixa eu ver a outra foto. Ó, essa aqui tem mais cometas, ó. Esse software gratuito, eu não consigo fazer isso aqui, ó, e analisar 2 cometas de uma vez. Eu tenho que analisar um por um. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar uma medida, mas ele não quantifica para mim de uma maneira real. Ele vai ficar pegando um só ali e enrolado para dizer para mim quem é quem. O aplicativo pago, eu consigo selecionar uma pancada de cometa de uma vez só, ele separa todos e me dá a medida de todos. Por isso ele é caro, né? Então, esse aqui tem essa limitação de mensurar a quantidade, aí, a cauda e tudo mais. Mas o princípio básico é esse aqui. E aí, a gente faz isso. A gente pega... Quer ver? Eu vou abrir uma outra foto aqui para vocês. Para vocês olharem. Então, esse é o princípio básico. Né? Tudo que eu mostrei para vocês ali. Seleciona a foto que você já salvou, marca aqui em volta do cometa, clica no cometinho aqui, e aí ele separa para você, você reposiciona ali a cabeça, ele te dá a medida aqui e as unidades aqui. Tanto de cauda, tanto de cabeça do cometa. E aí você precisa fazer isso pelos protocolos de pelo menos 50 cometas, e essas lâminas que você coloca no microscópio, você vai fazer uma varredura nessa lâmina protocolada. Você vai do canto superior esquerdo para a direita, faz um Z na lâmina para selecionar esses cometas. Por que isso? Porque senão eu fico selecionando só os cometas bons, por exemplo, né? E a ciência não é feita do que eu quero, né? Apesar de estar numa discussão meio, né, mal acabada aí no Brasil, falando que ciência é isso. Mas a ciência ela vai dar respostas, não necessariamente é o que eu quero. Então, esse protocolo de fazer a leitura em Z com pelo menos 50 cometas, eu analiso várias lâminas, a gente sempre faz duplicatas ou triplicatas, ou seja, eu pego 3 lâminas de cada amostra para eu fazer essas análises e quantificar a carga de treinamento. Então, pensando no ensaio do cometa, e voltando para a nossa temática aqui, qual é a discussão de inovações nisso? Porque eu consigo, com o ensaio de fragmentação do DNA, tomar uma decisão muito antecipada. Se eu for pensar nos marcadores convencionais, na CK, né, na lesão tecidual, enzimas hepáticas, eu estou pensando em 24, 48 horas. Dependendo do nível de trabalho que eu faço, isso me faz perder 2 ou 3 dias de treino. E dependendo do nível de trabalho que eu faço, 2 ou 3 dias de treino é a distância entre ser campeão ou ser o último. Então, quando eu faço análise de cometa, eu determino algumas coisas e, obviamente, que eu não vou ficar fazendo análise de cometa toda semana. Mas, por exemplo,
determino um volume ótimo de treino. Eu faço uma coleta pré e pós, volumes diferentes, ou eu vou fragmentando as coletas e determino um volume ótimo de treinamento de altíssima intensidade, por exemplo. A gente está treinando um velocista. Eu uso isso para os velocistas, principalmente. Qual é o treino ótimo? Aí tem as máximas lá. 20% do volume total deve ser de anaeróbio. 30%. Quem falou? Onde que o meu atleta está nessa coisa aí? Não está. Meu atleta não participou dessa pesquisa. Isso é a média. E se o meu atleta não for a média, se ele for um outlier, isso vai dar errado. Né? Então, por exemplo, com o Paulo André que eu trabalho, nós achamos lá atrás o volume ótimo de treinos de sprint, de velocidade máxima para ele, fazendo esse ensaio do cometa. E como a gente fez isso? Fui coletando a cada bloquinho de treino ali, ó, 50 metros, 100 metros, 150 metros. Fiz várias coletas, depois analisei a fragmentação do DNA dentro delas ali, ó, e aí achei um lugar ali que dali para frente, se dali para frente danifica muito, não me interessa mais. E qual é o número mágico? Não importa. O meu controle vai ser sempre pela qualidade. E aí, assim, por que eu falei dessa semana de inovações e a gente está aqui falando disso? Quanto mais eu tiver o olhar para essas possibilidades de controle mais rebuscadas aí, mais, né, que dão uma acurácia maior, o meu controle nas cargas, controles convencionais de carga vai ficar mais rígido também. Eu começo a correlacionar isso. Eu fiz a fragmentação do DNA, eu olhei para a CK. Aí eu vi que a CK não apontou nada. Dali para frente, ela não vira mais um marcador para esse atleta, para mim, para esse controle. Porque se ela não marcou nada e o DNA marcou muito, ela está me dando um falso negativo ali. E isso explica algumas coisas. Atletas que quebram, teoricamente, volumes e intensidades que são clássicos. Por que ele quebra? Porque a individualidade dele não está sendo respeitada. Então, tem um exemplo. Deixa eu ver que tem uma pergunta no chat aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone aí, gente. Eu vim para cá, para esse ambiente, para ficar mais quase família. Professor? Só um minuto, só para eu ver do Luvanor aqui. Tem uma aí. Alterações dentro do processo de modulação dos primes devido a constantizações das estruturas do DNA? Tem algo assim? Tem algo assim, porque o reparo do DNA acontece o tempo inteiro. Só que para esse tipo de ensaio do cometa aqui, a gente não está usando comparação de primer. Não é isso, não. É outra história. Esse aí é outro tipo de ensaio. Tá? E isso que você está falando aí é um PCR. Isso aqui não é um PCR. Isso aqui a gente vai pegar o sangue total, vai expor o DNA, né? Eu vou ter que trabalhar esse sangue, extrair uma alíquota para desenovelar esse DNA. Esse DNA vai ser fixado em uma lâmina normal de laboratório, com um líquido de agarose, que é para ele ficar fixado na lâmina. Vou colocar numa cuba de eletroforese e deixar um tempo ali para que ele faça essa migração de polo positivo, negativo ali, de atração. Depois disso, eu vou marcar com brometo de etídio, para marcar o núcleo dele e todos os pedacinhos do DNA, e vou no microscópio e vou olhar. Então, eu não tenho que comparar isso com o primer, se eu estou entendendo a sua pergunta. Isso é o PCR. Mas existe reparo o tempo inteiro. Então, a gente faz, na verdade, duas análises. A gente faz a análise da fragmentação ou fragmentação e reparo do DNA. Bora lá? Quem ia perguntar aí? Sou eu, professor. Deixa eu até ligar minha câmera aqui para você me ver. Liga aí, rapaz. Poxa. Prazer imenso. Boa tarde mesmo, para todo mundo aí. É a primeira vez vim aqui hoje. Eu peguei o bonde um pouco andando, porque até para te falar que a sua propaganda no Instagram está funcionando, o algoritmo lá está funcionando, porque eu estava lendo mais cedo sobre fadiga no George Brooks, no livro dele, e aí eu estava lendo em voz alta, fazendo gravações. Quando eu desliguei, acabei, peguei o celular, fui entrar no Instagram, apareceu a sua propaganda nos stories. Eu achei muito interessante, né? Eu falei, poxa, o universo está trazendo, né?
E aí, É uma história Ent- interessante dessa da minha irmã. Ela viu um tênis num site qualquer enfim, saiu do site. Depois recebeu no e-mail, me ligou e falou: Acho que é Deus, eu tenho que comprar esse tênis. Não é Deus, não, filho, é algoritmo. é algoritmo. Ele tava me escutando aqui, ó. Tava com a tela apagada, mas tava me escutando. É isso aí. E aí funcionou muito bem, né? Esse algoritmo aí. Eu entrei na sua página e vi que tinha a live hoje Ah, legal. e achei super interessante. Então, me desculpe aqui qualquer pergunta que seja boba, né? Mas eu gostaria de perguntar a princípio, já estou com várias perguntas aqui, mas você mencionou aí seus testes que você fez, né? No seu estudo, e você chegou a correlacionar a PSE imaginei que sim, porque a gente sabe que hoje ela tem correlação muito forte com outras variáveis de carga interna de treinamento, né? E aí, o que você encontrou? Uma correlação alta? Nada? Eu aumento a correlação com marcadores não convencionais. Quanto mais eu apuro esse controle, mais ela se perde. E eu vou te justificar aqui, você vai entender. Esse exemplo que eu dei aqui agora, de um controle pré-treino pela fragmentação do DNA, nenhum desses atletas ali sabe dizer que está fatigado. Para ele Entendi. está super bem. E vou além. Não é só PSE. A CK desses caras aí, nesse momento aí, estava perto dos níveis de basal. Por quê? Porque ainda não tinha o tempo da cinética dela aumentar no sangue dele. Então, é um outro falso negativo. Quando eu vou para DNA livre no plasma, fragmentação de DNA, estresse oxidativo, os atletas não têm discernimento para verbalizar isso, entende? Só que esse tipo de controle é meio maluco, assim, ó. É como se eu quisesse descansar o cara antes dele reconhecer que ele está cansado. Sim. Talvez um delay do sistema até chegar nisso. E tem duas coisas. Primeiro que tem esse tempo da cinética das curvas mesmo, dos marcadores. E o segundo, que o atleta, para quantificar isso em unidades arbitrárias, ele está muito preso em treinos metabólicos. E eu tenho esse tipo de controle para treinos que não são altamente metabólicos. Entendi. Para treinos que eu estou em mais de via ATP, de alta intensidade, curtíssima duração. Aí gera um falso negativo duplo, porque vamos lá, eu vou pegar um treino de sprint, que durou 1h30, 90 minutos. Ele classifica para mim como 10 essa intensidade. Isso vira 900 de unidade arbitrária. Só que desses 90 minutos, ele treinou nem 5 minutos, o resto foi de intervalo. Aí eu vou para um outro treino que é metabólico, os mesmos 90 minutos. Só que eu não tenho intervalo grande, eu tenho só pausa incompleta. A classificação vai dar 900 também. E eu olho para essas duas coisas, elas não me dizem a mesma coisa. Um eu estou fatigando central, o outro eu estou fatigando periférico. Sim. Então, assim, eu tenho provocado algumas pessoas que trabalham com PSE para a gente fazer coisas juntos, mas eu não vejo correlações altas com controle muito rígido. Quanto menos rígido é o meu controle, maior aumenta a correlação. Vou te dar um exemplo. Se eu pego lá no 4º dia, pego a CK desse cara, correlaciono com o que ele me diz no 4º dia, vai bater muito. Ele está com dor tardia, a CK está alta e ele vai dizer para mim. Só que 4 dias eu já virei o último da fila. Eu quero ser o primeiro da fila. E talvez continuou treinando demais. Isso. Aí, assim, Bruno, eu não vou naquela discussão que aí eu sempre, às vezes, recebo assim, mas é melhor do que nada. Tá, então a gente nem discute. Né? Essa era a minha discussão. Eu estudei controle de carga interna também no mestrado e, na ocasião, correlacionei com cortisol salivar e a IgA, né? E não chegamos em muitas conclusões também, não. Né? Tivemos no mestrado, muitas... eu correlacionei com citocinas, com os caras que foram campeões mundiais e olímpicos de vôlei de praia, e não dá lé com creme.
que o cara verbaliza não é a verdade que está no corpo dele. Só que essa responsabilidade não é dele, essa é nossa, certo? Uhum. Eu que tenho que saber o que está no corpo dele. Assim, mas o atleta tem que ter maturidade. Cara, eu estou te falando de gente que é campeão mundial e olímpico. Não é maturidade, é porque é humanamente impossível o cara detectar um acúmulo de lesão tecidual que ainda não extravasou para o sangue dele, não virou biotardia, não virou processo inflamatório antes. Como é que ele vai falar? Fadiga central, como é que a hora que ele te falar, ele já está em overreaching não funcional. A hora que Sim. ele te falar, já foi. É Então, a ideia interessante. é assim, se eu pegasse uma semana, ter esse tipo de controle é tomar a decisão no início da semana, não esperar lá na sexta-feira para falar o cara está podre. Eu já perdi a semana inteira. Então, é uma proposta até certo ponto ousada, no sentido de exigir muito do staff, do controle, Uhum. mas o nível de evolução que a gente está do exercício, acho que é proporcional. O resultado... O que fazia na década de 70, de 50, e achar que vai dar certo em 2020, né, velho? O resultado desse ensaio de cometa, ele demora quanto tempo? Se você fizer direto no laboratório, coletou, levou lá e fez, 3 horas depois você tem. Mas ele dá trabalho. Mas olha o que eu quero dizer. E essa é uma orientação que eu sempre faço. Alguns testes você não vai ficar fazendo ele várias vezes. Você vai fazer para algumas coisas específicas. Por exemplo, estou com um triatleta, ele te mostrando o que eu fiz lá com esses caras do triatlo. É descobrir janela de recuperação de cada um deles. Depois disso, eu não preciso ficar fazendo cometa mais. Eu já determinei a janela de recuperação. Ela não vai mudar frente àquela carga de treino. Vou montando cenários similares, entende? Uhum. E aí vou correlacionando isso com outras coisas dentro de cenários parecidos para que eu possa usar com inteligência, né? Porque são ensaios mais caros, que demandam mais tempo e tudo mais. Uhum. Uma análise seria mais ou menos, por exemplo, qual o valor, investimento? Cara, assim, não é o ensaio de cometa, o que vai ser caro é o microscópio. Se você tiver o microscópio, o resto é tudo barato. Barato, assim, lâmina, ponteiro, uma pipetazinha ali. Reagente tem que ter? O reagente é barato e você vai usar, você comprar um pouquinho de bromedietil, você vai usar até a tua terceira geração. Entendi. A garose é preço de bala. Então, eu estou pensando aqui no meu projeto de doutorado, assim, não é um investimento muito alto, pensando numa amostra grande. Não. Uma cuba de eletroforese aí vai custar aí uns R$500, mas também não é nada demais. É mão na massa. Entendi. Trampo, entendeu? É trampo. Mas é super legal. Super Obrigado aí. Deixar o pessoal à vontade aí. Beleza. Alguém mais aí? Alguma pergunta? Eu vou passar para o Professor. Eu? Vai, Felipe. Esse é meu melhor, pior aluno, gente. Luiz Felipe. Deixa eu te perguntar, tá um pouco dentro do contexto do que a gente está falando. Lembro que eu te falei que eu estava monitorando aquele atleta pela glicemia, mas a gente está falando agora muito sobre os pelo cometa, né, e pelo laboratório, né, pela realidade que eu tô com ele no momento. O que você acha melhor, assim, que é mais correto nessa realidade, né, que nem sempre o ideal, né, que deveria ser, a gente está na realidade para poder ser esse ideal. Com qual frequência eu levo, né, eu vou com ele no laboratório para, né, fazer essas avaliações? Porque, assim, ele está num constante ritmo de competição, né, tá competindo direto, né, e a gente, né, tá podendo tentar equilibrar ali a carga de treino dele, sempre monitorando, só que eu tô, assim, me complicando muito nessa questão de quando levar para o laboratório, com que frequência, né, para poder avaliar, né, as partes. Qual é o objetivo da avaliação? O objetivo seria eu poder avaliar, né, após a competição, o quanto ele se desgastou na competição, né, e o quanto que ele tá sofrendo durante a semana, porque ali de momento, né, com a glicemia eu estou vendo ali momentaneamente, mas aí eu não sei, né, mais a fundo, né, nos marcadores, porque, né, não tem os outros aparelhos, né, só tem a glicemia
disponível no momento, né, até o momento. Aí eu queria saber, assim, né, por ser levar no laboratório e ser um pouco, né, mais acessível, né, com que frequência eu poderia fazer isso, assim, né, levando o custo-benefício. Então, a frequência vai estar muito dependente do seu objetivo. Se o seu objetivo é um controle muito fino, você vai ter que replicar isso várias vezes. E lembrando que é Sim. sempre fazer pesquisa, pré e pós. Né? Você já deve estar acompanhando aqui comigo, você está no curso lá também, você já viu isso lá. Pré-semana, pós a semana. O pós-semana já vira o pré-recuperação. Então, você vai, com 3 coletas, você pega a semana, o desgaste e o recovery. E aí você começa a montar cenários e vai tomando decisão. O ideal é que tenha o menos possível para o máximo de ajuste possível. Né? Então, assim, tem semanas que eu faço coletas no início da semana, no meio da semana, no fim da semana e no início da outra. Eu faço 4, para eu pegar o cenário do microciclo inteiro. Mas tem vezes que eu passo um mês sem coletar nada. Já sei o que é, vamos picar o pau nos caras e vamos embora. Agora, por exemplo, vamos para a reta final, 6 semanas para a Olimpíada. Vou fazer muitas coletas, porque a gente tem direito de errar 0. Sim. Mas cada cenário é um cenário. Não, assim, é porque como é um atleta de jiu-jitsu, ele está em constante competição, né? E até eu cheguei a conversar com ele e falei, cara, eu acho que você tem que traçar um objetivo mais certo, né? Porque às vezes tem que não ver dá o para que... ficar fatiando as competições e apontar para lugar nenhum, entendeu? Você tem que montar um programa de treino, não é só ficar olhando os gastos da competição. Sim. Valeu. Bom, semana passada falamos também do estresse oxidativo e aí eu trouxe para hoje aqui o que mais me mandaram dúvidas. E aí pediram para eu entender, falar mais sobre isso. Ok. Basicamente, o processo de treinamento ele vai provocar aumento de estresse oxidativo. Só que isso também é adaptativo, como o próprio processo de treinamento. Então, ele vai aumentar um pouquinho, se eu controlo, ele já vai aumentar menos no próximo. E aí, a cada nova sessão de treino, eu vou adaptando. Qual é o impacto disso para o treinamento? O impacto do treinamento, se eu não controlo a magnitude de estresse oxidativo, é que eu aumento a apoptose e necrose. O que é apoptose e necrose? Dá para eu correlacionar isso com a fragmentação do DNA. Quanto mais fragmentado o DNA está, mais eu estou matando a célula. Mais eu vou precisar de turnover, de nascer célula de novo. Então, eu quero diminuir essa necrose e controlar essa apoptose para momentos específicos. Momentos que eu estou buscando potência, competição, melhores marcas, eu preciso estar com baixos níveis de apoptose, baixos níveis de necrose, baixos níveis de inflamação e, obviamente, correlacionando baixos níveis de estresse oxidativo. Então, quando eu analiso isso, é para eu fazer o quê? Você quer eliminar o estresse oxidativo? Não, impossível eliminar o estresse oxidativo. Só que se eu dou uma dose de treino cavalar, eu aumento muito esse estresse oxidativo e dificulta a adaptação do corpo. Todos nós já vivenciamos isso. Eu até costumo brincar com os alunos da graduação. Seu aluno de personal que fica gripado o tempo inteiro, que você fala que é o vento que ele pegou na praia, não é o vento, não. A culpa é sua, que você não está controlando a carga de treino, ele está ficando imunossuprimido. O estresse oxidativo funciona da mesma forma. Se eu dou uma dose cavalar para ele, eu aumento tanto essa agressão que ele vai cair performance e corre o risco de ter sobretreinamento, overreaching não funcional. Se eu saio do mundo atletas e vou para a promoção de saúde, piora. Porque se eu estou promovendo saúde com exercício, só que eu dou uma dose cavalar de estresse oxidativo para o cara, eu estou piorando a condição de saúde dele, mesmo que seja de maneira transitória. E qual a crise disso? Magnitudes altas de estresse oxidativo é fator primário de doenças crônicas não transmissíveis. Parkinson, Alzheimer, demência, câncer, diabetes, etc. Se o cara me procura para ter saúde e eu aumento o estresse oxidativo dele, eu estou empurrando mais ele para a doença do que para a saúde. E como é que a gente faz isso? A gente controla de forma direta e indireta. Vamos ver como é esse trem aí. Aqui. Então, eu tenho formas indiretas de coletar
pela própria oxidação do DNA, a peroxidação lipídica, que falei com vocês na aula passada, tem todas as enzimas que eu consigo controlar. As clássicas estão aqui, ó, superóxido dismutase, né, a famosa SOD, catalase, glutationa, peroxidase, perdão. E de forma direta, isso aqui eu consigo fazer no laboratório convencional, né? E consigo mais ainda, eu consigo descer mais ainda, para ficar mais indireto. Eu consigo olhar para, por exemplo, as enzimas hepáticas, gama-GT, AST, ALT, fosfatase alcalina, e correlacionar com essas enzimas e correlacionar com os marcadores diretos de estresse oxidativo. Então, eu consigo controlar sem ter que ter a análise dos próprios radicais livres, porque já existem estudos mostrando as correlações com marcadores convencionais. Né? A discussão aqui é quanto de importante é isso. E aí, os diretos que eu fiquei devendo para vocês são feitos na citometria de fluxo. O que é a citometria de fluxo? A gente pega o sangue total desse cara, extrai uma alíquota, centrifuga, separa o que eu quero. Normalmente a gente vai usar células mononucleadas ou células granulócitos, né, que tem mais de um núcleo, para a gente analisar no citômetro de fluxo. Como que funciona isso? Nesse citômetro, essas células vão passar uma a uma num feixe de luz. Essa luz vai rebater e gerar medidas e gerar gráfico. Como? A sombra dessas medidas me dá o tamanho e a dispersão dessa luz me dá a complexidade, ou seja, quanto de estrago e complexidade tem nessa célula para eu saber o que é, se é monócito, se é linfócito, se é granulócito, que tipo de célula é. E o que eu vejo com isso? Eu vejo quanto de dano está sendo provocado, para eu quantificar e condicionar esse impacto do treinamento com menores magnitudes de estresse oxidativo, ou controlar a carga de treino para que ele recupere mais e isso diminua e não gere essa agressão absurda. Um estudo que fala muito sobre isso, que eu já compartilhei lá e posso compartilhar de novo com vocês, ele fala de quanto de exercício é o bastante pensando em magnitude de estresse oxidativo. Então, o exercício vai provocar estresse oxidativo? Sim. Mas quanto de exercício é um limite bom? Óbvio que isso vai ser individual. Vai depender de quanto saudável é esse indivíduo e de quanto de nível de treinabilidade ele tem. Isso vai impactar em todas as decisões, né? Nos princípios científicos, e tudo que a gente vai controlar de treino a partir disso. Vamos ver essa citometria aí de fluxo como que é? Eu trouxe isso aqui para vocês. Roda o vídeo aí? Não. Vê se vai rodar. Citometría de flujo. Fundamentos básicos. Sim ou não? Sim. Aqui não Eu preciso Parece dar uma sacaneada que ainda internet não. da padaria não vai rolar, não. Só o som. Descripción fenotípica celular mediante el estudio de la dispersión de la luz y Tá passando não. cuando la célula Pra mim, não. atraviesa un rayo láser. Eu também estou só escutando o som aí. Só o áudio. Só o som espanhol. Fundamentales Isso. de un citómetro de flujo. Então, para mim, tá ótimo. Para alguém tá rodando aí, certo? Só o áudio. Para ninguém tá rodando a imagem? Para mim, só o áudio também. Só o áudio. Só o áudio, Elvio. Como Estou assim? vendo seu desktop. Então, para mim, tá bom. Tem alguém que tá vendo o vídeo, não? Não, Elvio. É o Ernesto. Para mim, tá bom. Você não vai ver, né, miserável? Eu preciso falar com a galera agora. Você, Não é possível isso. vê bem, o Ernesto, gente, é um treinador de atletismo que é deficiente visual. Então, ele acabou de falar que para ele não está vendo nada, esse miserável. Putz, vocês veem o que eu faço. Isso, ele e o atleta dele, que também é deficiente visual, já fez comigo ao vivo. Que eu estava fazendo um teste na plataforma de saltos, falei com ele, ó, depois de uns 15 segundos, você vai ter teto preto. Ele falou, não, eu já vivo no teto preto. Meu Deus do céu.
Boa, Ernesto, boa. Valeu, obrigado, hein? Tamo junto. Tamo junto, vamos que vamos. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, então, para vocês verem. ¿Sí o no? Citometría de flujo. Fundamentos básicos. Só o som Não. espanhol. Só o áudio. A tela o para áudio espanhol, para Rafael. mim, pelo menos, a tela que tá é do Desktop. Meu desktop. 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 né? Isso, desktop. Eu vou abrir ele antes aqui, que ele vai aparecer, quer ver? Sabe escrever 60, dá 2 cheques de 30, né, meu? Citometría Hola. de flujo. Fundamentos básicos. Agora foi. Agora sim, agora foi. Foi. La citometría de flujo es una técnica de análisis que permite la caracterización fenotípica celular mediante el estudio de la dispersión de la luz y fluorescencia emitidas cuando la célula atraviesa un rayo láser. Las partes fundamentales de un citómetro de flujo son un rayo láser, un sistema de flujo que contiene la preparación a analizar, diferentes detectores lumínicos y fluorescentes, un sistema electrónico de registro de la información. La suspensión celular atraviesa el láser permitiendo que sus elementos formes produzcan alteraciones del haz de luz. Las células pasan ordenadamente registrando de forma individualizada cada una de sus características. Cuando la célula atraviesa el láser provoca una penumbra longitudinalmente al láser. Esta penumbra es proporcional al tamaño de la célula. Se denomina forward scatter y puede ser detectada mediante un receptor luminoso colocado en el recorrido del láser. Los orgánulos intracelulares producen difracciones del haz de luz. El nivel de difracción de luz será proporcional a la complejidad del citoplasma celular. Estos haces de luz pueden detectarse colocando un receptor lumínico perpendicularmente al láser. La información recogida por este receptor se denomina side scatter. Mediante reacciones antígeno-anticuerpo se puede recubrir la superficie celular con sustancias fluorescentes, denominadas fluorocromos. Los anticuerpos son moléculas que se unen de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Todos los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno tendrán conjugado el mismo fluorocromo. Los fluorocromos son moléculas capaces de emitir destellos de luz de una longitud de onda concreta cuando son estimulados por el rayo láser. Se pueden realizar combinaciones de anticuerpos y fluorocromos, permitiendo detectar diferentes antígenos en una misma célula. Si la célula no posee el antígeno correcto, el anticuerpo no podrá unirse y por tanto la célula no emitirá fluorescencia de ese color. Conocer el tamaño celular, su complejidad citoplasmática y la combinación de antígenos que poseen su membrana nos permitirá deducir el tipo celular. La información lumínica y fluorescente que ofrece la célula es recogida por los receptores. El receptor forward scatter recoge la penumbra celular. El receptor side scatter recoge la cantidad de luz del láser desviada, proporcional a la complejidad del citoplasma. La fluorescencia emitida por los fluorocromos es recogida por diferentes receptores tras ser filtrada por diferentes cristales dicroicos. Los cristales dicroicos tienen la particularidad de que son capaces de reflejar longitudes de onda determinadas, permitiendo que los demás lo atraviesen sin sufrir modificaciones. Los diferentes receptores transforman la luz en señales eléctricas que son enviadas a un registro informático. De cada una de las células que atraviesan el láser se guardan una serie de parámetros. Los diferentes fluorocromos detectados, la complejidad de su citoplasma y el tamaño de la célula. Debido a pequeñas variaciones en la fluorescencia, un mismo fluorocromo puede ser representado en nuestros datos como intensidades ligeramente diferentes, pero siempre manteniendo en esencia el mismo color. Dependiendo del número de parámetros a comparar, se pueden realizar diferentes tipos de representación. El histograma representa la presencia de un único parámetro, por ejemplo, la longitud de onda de un fluorocromo. En el eje de abscisas muestra las diferentes intensidades, mientras que en el eje de ordenadas contabiliza el número de células que emitieron luz de esa intensidad y color.
A partir de una intensidad concreta se considera resultado positivo para ese fluorocromo. En los gráficos dot plot se evalúan dos parámetros, representando cada célula como un punto, dependiendo del valor que posee para esos parámetros. Estas representaciones son útiles en el diagnóstico diferencial cuando múltiples linajes celulares presentan el mismo primer parámetro, pero solo algunos de ellos presentan el segundo. Si ambos parámetros son dicotómicos, es decir, positivos o negativos, podemos dividir el gráfico en 4 cuadrantes. Un cuadrante doble positivo para ambos parámetros. Un cuadrante doble negativo para ambos parámetros. 2 cuadrantes positivos y negativos para cada parámetro respectivamente. Una importante variación de los gráficos dot plot son los gráficos density dot plot. Identifican mediante un mapa de colores las diferentes frecuencias o repeticiones de una misma situación en un dot plot normal. Añadiendo a las gráficas de 2 dimensiones dot plot una tercera dimensión, podemos obtener la comparación de un tercer parámetro. Los density dot plot pueden ser representados de manera tridimensional utilizando la densidad como un tercer parámetro. Las zonas de alta densidad poseerán mayor altura en la gráfica. Sin embargo, también puede utilizarse un tercer parámetro diferente, por ejemplo, la presencia de un tercer fluorocromo. Beleza. Aí, meus queridos, vocês vão me dizer assim, Elvio, que diabo isso aí tem a ver com treinamento? Esses marcadores que vocês viram ali, os antígenos, a gente marca para cada tipo de espécie reativa de oxigênio. Então, a gente olha ali o que vai revelar de ânions peróxido, vai ser uma cor, peróxido de hidrogênio vai ser uma outra cor, óxido nítrico, que é uma espécie reativa de nitrogênio, importante também, tanto para a saúde do endotélio quanto para transporte de oxigênio. Então, para cada cor que vai revelar nessa citometria, a gente vê a magnitude da espécie reativa. Ao contrário de quando a gente faz indiretamente, a gente olha pelo sangue e mede as enzimas para saber quanto de estresse oxidativo foi gerado pela produção ou diminuição da produção de enzimas. Quando a gente vai para as enzimas convencionais, eu sei, por exemplo, que a glutationa vai ser reduzida quando o estresse oxidativo aumentar, e eu sei que o gama-GT vai acusar porque ele participa do metabolismo da glutationa. Só que se eu olhar para a espécie reativa de oxigênio diretamente, eu vou olhar se é ânions peróxido, se é peróxido de hidrogênio, se é radical hidroxila, se é óxido nítrico, mas eu posso olhar indiretamente sem ter o olhar para isso aqui e controlar a carga de treino ou controlar uma doença que está instalada e diminuir o impacto do treinamento para que isso ainda piore o estresse oxidativo desse indivíduo. Perdão. Óbvio que isso é um controle ótimo, mas essa é a minha proposta aqui para vocês. Eu trabalho com isso, vou mostrar isso para vocês, fiz isso no mestrado, no doutorado, faço com os atletas quando posso, mas eu já consigo ter um olhar melhor para o indireto, para o convencional, porque eu entendo um pouco do direto. Então, isso melhora o meu entendimento. Então, o que eu convido a vocês e todos que estão comigo é que, quanto mais a gente entender do que tem de melhor, melhor a gente vai manipular o que não é tão ótimo assim. E o nível de treinamento que eu preconizo, que eu gosto de trabalhar, e aqui, junto comigo, eu tenho alguns colegas, principalmente o Ari, que a gente trabalha junto há muito tempo, o Ernesto, agora a gente está começando uns trabalhos já bem interessantes, sabem disso que eu estou falando. É entregar o melhor sempre. Para entregar o melhor sempre, tem que ser desse nível de controle. Então, respondendo o Bruno aqui melhor agora, Bruno, por mais que eu mande buquê de rosas para a PSE, eu mando caixa de bombom para o estresse oxidativo, entende? Eu mando um caminhão de rosas, porque o meu controle aumenta muito. Então, às vezes, os caras falam assim, pô, o professor Elvio tem uma má vontade com o PSE. Não é que eu tenho má vontade, velho, mas se eu tenho um chinelo, para que eu vou andar descalço, né? Esse nível de controle aí, cara, não brilha meu olho para o PSE nunca, entende? Você vai falar assim, poxa, mas isso aí é super impossível. Não, eu não estou te dizendo. Se você olhar para a ST, a LT, gama GT, você já consegue controlar o estresse oxidativo.
Se você olhar para PCR, para outras enzimas, para outras proteínas de fase aguda, você consegue controlar o estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo aumenta a inflamação, aumenta as citocinas, aumenta a resposta inflamatória. Então, a gente precisa juntar esses pontinhos do Jobs. Eu sou esse maluco aí que gosta de juntar essas coisas para entregar o melhor treino possível. E aí, a cada novo dia, a cada nova coleta, você vai aumentando a sua capacidade de análise desse treino, entendeu? E aí a coisa vai ficando maravilhosa. Para quem não me conhece aí, deixa aqui meus contatos. O Bruno, quem não me conhecia, né, Bruno? Que agora você já conhece. Tem os contatos aí. Para quem quiser as referências que uso nas aulas, manda para o contato @biomarcadoresnoesporte.com.br. Quero receber lá. Vai receber. Perfil do Instagram, a gente publica durante a semana todas a sequência da semana, né? A nossa próxima semana agora de live, nós vamos discutir sobre a periodização do treinamento, né? Os biomarcadores e a periodização. Publiquei vídeos lá de força, resistência especial, pré-temporada, semana de avaliações, e vamos discutir sobre isso, né? E ao longo da semana, se quiser trocar uma ideia, dentro do possível, eu respondo lá no direct e tal, mas chegando a Olimpíada, o bicho está pegando e estou meio sem tempo. Então, assim, dentro do possível, eu respondo. Quem está me acompanhando aí sabe que eu respondo, mas estou na clínica atendendo lá, não dá. Vou mostrar para vocês, por último, aqui o estresse oxidativo, o que virou. Acho que vai ser isso mais para o Bruno do que para todo mundo. Hein? Vou buscar aqui. Deixa eu abrir antes, senão ele não vai abrir. O que vira o final da história desse estresse oxidativo? Tá? Aí a gente abre um tempinho para perguntas e encerra o nosso dia. Elvio, se puder voltar depois nos seus contatos ali, eu estava começando a anotar. Eu volto. Obrigado. Deixa eu só achar aqui tanta coisa que esse cidadão abre. Beleza. Isso. Vou voltar aqui. Valeu, tio Ari. Grande abraço. Tamo junto. Aqui, pessoal, ó, os marcadores convencionais. Isso aqui é um artigo que virou a minha dissertação de mestrado, que foi o monitoramento do ciclo olímpico 2016. Tem um campeonato mundial e uma medalha de ouro olímpica nisso aí, viu, Bruno? Então, aqui eu tenho lactato desidrogenase, eu tenho CK, eu tenho CKMB, eu tenho relação testosterona-cortisol e eu tenho relação IGF-1-cortisol. Chamo a atenção de vocês para que observem como é que os dois atletas aqui, cada linha aqui é de um atleta, uma dupla de vôlei de praia, que fica meio confuso para eu entender. Por trás aqui do background é a periodização, 600 dias. Então tem pré-temporada aqui e pré-temporada aqui de novo. Tem período competitivo e tal, tem várias coisas. Agora, olha para quando eu vou para o estresse oxidativo. Calma aí, eu tenho que sair daqui para compartilhar. Isso, beleza. Olha como parece que acendeu a luz do quarto quando eu olho o estresse oxidativo. Olha as curvas. Viu que os convencionais estavam ali meio reto e aí não bate pré-temporada com nada. Quando eu vou para citocinas inflamatórias, piora. Mas olha para a espécie reativa de oxigênio, como no período de acumulação ali da temporada forte, ele aumenta, período competitivo ele aumenta e depois ele cai. E os dois atletas numa curva muito parecida ali, só um momento ali que desgarraram aqui. Eu me lembro até a etapa, foi uma etapa do Japão, do circuito mundial. E aí uma pergunta que a banca do meu mestrado na oportunidade fez, que vocês podem fazer. Poxa, mas nos Jogos Olímpicos a magnitude de estresse oxidativo foi baixa.
porque os Jogos Olímpicos é a única competição do vôlei de praia que é jogo dia sim, dia não. Os outros, no circuito mundial, às vezes, joga 3 vezes no mesmo dia. Então, são cenários completamente para se comparar. Isso ratifica a acurácia da análise do estresse oxidativo. Então, o controle de carga foi feito e eu acumulava a função, né? Ainda acumulo, sou fisiologista da dupla e era o aluno de mestrado. Depois eu fui... E eu ia te perguntar, de certo modo, você consegue ver aí a supercompensação, né? Planejar o momento ideal, né? Do pico da temporada. Exato. Então, esse é o grande barato. Então, isso, nessa esteira aí, tem a proteômica, que eu mostrei para vocês, tem a metabolômica, todos esses controles, de alguma maneira, tem algum lugar utilizando. No Brasil, eu não tenho confirmação disso, mas eu sei que tem alguns clubes de futebol que usam a metabolômica e a proteômica. Tem lá a espectrometria de massa para analisar todos as proteínas e isoformas, proteossomos, analisar tudo para tentar controlar a carga de treino. Então, assim, por mais que pareça que isso aí não está na prática, está na prática. Está na prática. Eu estou convidando vocês a se atualizarem sobre treinamento. Está na prática. Não é só eu que uso isso. Muita gente usa isso pelo mundo afora. Não por acaso a gente tem atletas mais velhos sendo campeões, melhores marcas em atletas muito velhos, porque o controle de carga de treino está muito justo. E, por fim, assim, para o dia de hoje, quero dizer para vocês que isso não tem nenhum contra periodizações. Zero. Independente do modelo de periodização que você quiser usar, isso te dá maior controle para você distribuir a periodização. Certo? Ah, você não usa periodização? Eu uso periodização, uma proposta minha, tenho a honra de dizer isso. Tem um modelo de periodização que vem publicando sobre ele, meu e do Ari, que estava aí com a gente, saiu agora, que a gente chamou de periodização bioflexível. Então, controlo carga de treino com biomarcador. Isso a gente já publicou lá fora, já fez um monte de coisa. Daqui a poucos dias, se Deus quiser, vai estar saindo um livro sobre isso com alguns europeus. Eu escrevi um capítulo falando da periodização bioflexível, que tem a honra de ter sido aceito e vai sair na Springer Nature, que é uma super editora de livros acadêmicos. Mas, independente de qual modelo você vai usar, Mativeev, Bompa, Verkhoshansky, Bloco, ATR, não importa o modelo. Seu controle de carga de treino é que vai determinar se esse modelo vai funcionar ou não. A armadilha é pegar um modelo e achar que seu atleta encaixa ali de qualquer jeito. E, cada 10 semanas eu vou fazer isso. Cada 3 semanas, quem falou? Quem falou? Onde está a individualidade biológica nisso? Então, quando eu aponto para controle de carga de treino interna com biomarcadores, com inovações, com sangue, com saliva, com suor, é para enxergar principalmente a individualidade frente à carga de treino que você está propondo. Não é só para falar que tem. Não. Eu acabei de dizer para o Luiz Felipe, tem período que eu passo um mês sem analisar nada. Já sei, eu estou há tanto tempo com esse atleta que eu já sei o que vai acontecer, então eu vou economizar sangue dele, vou economizar consumível, vou economizar tira de lactato. Agora, tem momento que eu vou furar o cabra todo dia. Para que serve isso? Para aumentar o controle da carga de treino. E alguns estudos que já compartilhei com vocês, que fica disponível lá também, é a fragmentação do DNA, o DNA livre no plasma e o estresse oxidativo já vem sendo apontado como possibilidades, inclusive, de se marcar impactos mentais. Ansiedade, medo, pânico, tudo isso a gente consegue enxergar com esses marcadores. Então, assim, é uma linha de controle muito ampla, né? Vou compartilhar aqui para o Bruno ver meus contatos aqui de novo. Se alguém tem alguma pergunta aí, por favor, estamos encerrando para, como é que fala? Sabadão, né? Tomar uma boa de uma Heineken para ficar bem. Professor, eu quero um exemplo assim, eu vou controlar um microciclo de uma semana aí, no laboratório. Eu não ouvi a pergunta, por favor, repete lá. Vou controlar um microciclo de uma semana aí, no laboratório lá,
Aí eu devo... Quais os exames que eu vou pedir lá? Um hemograma completo? Qual é o objetivo? E o que está treinando? Então, para mim ver a carga de treino semanal, assim, para mim ter um... Tá, mas o que está treinando nessa semana? Porque eu vou te dar exemplo. Eu falei disso nesses vídeos dessa semana. Se eu estou em uma semana que eu estou priorizando treinos não glicolíticos, ou treinos neurais, ou treinos de via ATP, eu tenho um painel de marcador que vai me servir. Se eu estou numa semana que é um treino de resistência especial, eu estou com pausa incompleta, eu estou com intensidade alta, estou matando esse cara, eu tenho outro painel para medir. Se eu estou numa semana que é a terceira semana de força do neural, do não glicolítico, eu tenho outro painel para medir. Então, é muito isso que eu venho falando aqui com vocês. Não é a bioquímica pela bioquímica, é a bioquímica com o treinamento. Eu tenho que saber exatamente qual é o objetivo do treinamento, o que está sendo feito, para eu definir qual é o painel que eu vou usar. Existem vários painéis, né? Quem está no curso comigo, quem que me perguntou aí, que eu não sei quem foi? Foi o Pablo, né? Isso. Então, no caso, o meu objetivo é descobrir ali a carga legal para ele estar treinando a potência aeróbica, no caso. Então, aí eu tenho um painel de biomarcador para me analisar isso aí. E esse é o que menos vai te dar problema. Se você está numa semana de treino aeróbio, filho, vai que vai. Para esse aí, ó como é um treinamento é malvado. Para esse aí, é super importante você saber a fronteira do aeróbio e anaeróbio. Onde está o limiar anaeróbio? Isso que você tem que saber. E isso aí você vai fazer com ergospirometria, lactato e glicemia. Ou um ou outro. Definiu a fronteira, é 10 km por hora, 70 km por hora, sei lá o que é. Aí você vai montar seu treino. E aí você vai marcar o treino para saber o volume ou limite em limiar que ele suporta. Porque senão você pode estar achando que está aeróbio e vira anaeróbio pelo volume. Mas no painel geral de controle, esse é o que vai te dar menos problema. Esse aí é o mais, melzinho na chupeta. Achou o limiar, pica o pau no cravo, valendo. Agora, lembre-se que limiar anaeróbio é preditor de performance. Cuide bem para achar o limiar. Né? Pablo está comigo no curso, não está, Pablo? Tô sim. Opa, revê o módulo lactato e glicemia lá que eu passei todos os protocolos para você. Lactato mínimo, rampa incremental, engate, passei tudo. Olha lá, aquilo ali é ouro, filho. E prepara aí para a aula ao vivo e a gente faz ao vivo. Na aula ao vivo nós vamos discutir. Dia 15 é o módulo lactato e glicemia. Terça-feira, 20 horas. Prepara lá que nós vamos resolver esse problema aí. Professor, vai ser bonito. Esse curso está em andamento, tem condições ainda de entrar e fazer? Não, essa turma acabou de fechar agora. Tá. Na verdade, ela fechou dia 30 de abril, não foi, pessoal? Não sei, acho que foi 30 de abril. Acho que foi dia 30. aulas ao vivo. Entendi. Daqui uns dias, Bruno, vai estar liberado só o módulo lactato e glicemia, separado do curso. Ah, sim. Esse daqui uns dias já vai para o ar. O pessoal que cuida disso para mim já está cuidando. Porque essa turma 2, ela, deitou, porque ela ganhou esse módulo na carona do curso. Entendi. Ganhou mesmo. E o preço do curso é o preço do módulo. Só que estava na transição ali de pandemia, não sei o quê, acho que eu dei uma louca, eu falei, vai botar tudo junto. Quase me mataram. Você ficou bonzinho, você. A pandemia te amoleceu. Cara, eu tô ficando besta, tô ficando bestalhado. Acho que a Olimpíada está chegando, o coração já está acelerando. O coração está ficando mole. Paralimpíada tem o recorde ontem, Ernesto. Fizemos o primeiro tempo do mundo e classificamos para Tóquio na Paralimpíada ontem. Chato, hein? Eu vi. Coisa linda. Eu ainda nem tomei a raiva de comemoração. Vai ser daqui a pouco, agora que eu vou comemorar isso. Ela caiu de classe aí, encaixou bem, ficou top. Não, mas só que o tempo que ela fez é classe acima, irmão. Não vem com essa onda, não. Ela é S9, mas fez na S10. Não vem com onda, não. Você sabe. Que traíra aí, Paulo. Tá vendo, Ernesto? Que traíra, bicho.
vou aproveitar o ensejo da semana que você vai pegar, você trazer para a gente, né, além das provocações que você faz, você trazer as boas práticas relacionadas aí, treinamento e biomarcador, né? Aham. Tem 2 semanas que já estão gravadas, que vai começar a sair vídeo sobre falhas nas coletas de lactato e glicemia. Falhas desde manuseio de equipamento até falha no controle da periodização. Às vezes você quer coletar lactato ali, o cara está com o glicogênio baixo, ele vai produzir pouco, você acha que ele é ruim, é porque ele não tem nutrição adequada. Ou Que é o lance da nutrição inadequada, né? Então, vai sair, acho que são 10 ou 12 vídeos falando só de falhas, desde tipo de equipamento, controle da fita, asepsia, até a periodização. Essas são as próximas semanas. Porque eu sempre gravo os vídeos de 2 semanas para frente, entendeu? Porque senão eu não consigo. Mas nas aulas ao vivo lá você vai poder participar, você troca uma ideia. Alguém mais tem alguma pergunta? A Viviane está aí ainda, Viviane? Você é a única... Porque a Jaqueline faz parte do meu time, a Aleja também. Então você é a única mulher aqui participando. Eu convidei uma outra treinadora de natação, a Cida, para vir hoje. Eu estou até monitorando o filho dela, um nadador de meio fundo, mas ela não pôde participar. E aí vou pedir para vocês isso, ajudar a divulgar esse contato aqui que a gente vai ter no Zoom semanalmente e convidar as colegas, mulheres também, treinadoras, porque esse clube do Bolinha, homem é bicho orelhudo, mulher é muito mais inteligente que a gente. Ô, Elvio, posso fazer a última pergunta? Pode, vamos embora, velho. Você chegou chegando, chutando a porta. Quem dera, quem dera. Você é mineiro, não? Que eu fiquei pensando em relação a também a outras formas de quantificar a carga, né? Como TRIMP, né? Lá de Stagno e Bannister. Provavelmente você deve ter feito alguma correlação também, né? E, no caso, nos esportes mais de longa duração, né? Com característica constante, né? Porque senão cai no mesmo, né? Se tiver intervalo ali, a frequência cardíaca média vai ser afetada, né? Mas você chegou a ver se tinha alguma correlação às unidades arbitrárias desses métodos pela frequência cardíaca? Não. Eu uso, às vezes, frequência cardíaca quando os meus atletas estão viajando, mas eu uso a variabilidade da frequência cardíaca basal. Entendi. Isso eu já vi correlação alta com desgaste. Então, eu, como já correlaciono com os outros marcadores que faço, eu sei que, dependendo de alguma coisa ali da variabilidade, eu tenho um acúmulo ali que já está interessante. Como eu não viajo sempre com eles, eles me mandam a corda, faz a variabilidade e já me manda para eu analisar e trocar uma ideia com o treinador. Entendi, entendi. Entendeu? Beleza. De grupos grandes, no meu doutorado, eu analisei ultramaratonistas, né? Também. Meu doutorado eu fiz uma maluquice que eu super não indico. Eu peguei um grupo sedentário, um grupo esportistas, só mulheres, peguei um grupo time de futebol, peguei atletas de elite de natação e atletismo e um grupo de ultramaratona. 100 e cacetada de pessoas, mais de 60 marcadores, cometa, estresse oxidativo e convencionais. Super não indico. Tudo que eu tenho de cabelo branco aqui foi dessa época. Eu aumentei muita amostra e tive muita coisa, assim. É bonito. Mas tudo bem. Passou. Bom. Parabéns Beleza, aí pelo seu trabalho. Valeu, cara. Tamo junto. Paulo Roberto, obrigado aí pela presença. Está sempre com a gente aí. Paulo Rossi, para de me fazer lembrar dos 3-0 lá. 3-2 da Itália. Pô, chorei muito. Que fase. A gente se fala, pessoal. Sábado que vem estamos de novo, vamos falar de treinamento, tá? Aí é controle de carga, biomarcadores e força, e resistência, e potência. É nessa pegada que a gente vai. Semana que vem, beleza? Durante a semana, fiquem ligados no Insta lá, que tem um monte de coisa. Convide os colegas aí para participar com a gente. Obrigadão, bom final de semana, fiquem saudáveis. Valeu, professor. Valeu, Bom fim de semana, Elvio. Bruno, você é Excelente mineiro, aula Bruno? hoje, hein? Parabéns. Sou De onde mineiro. você é? Eu sou, na verdade, de uma cidade aqui que é mais no limite do Rio, de Minas e Rio, né? Então, eu sou carioca do Brejo, Juiz de Fora. Eu sou de Santos Dumont, velho. Ah, então, é daqui do lado, pô. Só que eu moro em Vitória há 21 anos, mas sou de Santos Dumont. Você conhece bem Juiz de Fora, então. Isso, bem. Joguei muito futsal, muito handball aí. Já tomei muita pancada aí.
Então tá, a gente vai trocar bastante Beleza. história beleza. aí. Vamos junto. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Deus. A gente se fala. Valeu.